Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Bom estarmos juntos, louvamos ao Senhor. Abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 25, nós vamos pensar um pouquinho hoje, uma parábola conhecida, parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, nós vamos ler de 1 ao 13 e pensar um pouco nesse texto. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na NVI. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Assustei vocês, irmãos? É só para quebrar o clima, né? O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Amém. Feche seu olho mais uma vez, seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, queremos te ouvir nesta hora, louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é digno de adoração, ó Deus. Pai, que esse momento glorifique, Pai, o Senhor, e o Senhor possa sentir-se adorado neste momento, ó Deus. Pai, nos traz entendimento da tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, esse texto aqui de Jesus, da palavra, do evangelho, né? Ele está relacionado a alguns textos já no final do ministério de Jesus, né? Ele já passou por Jerusalém, já foi ovacionado ali como Messias, saiu de lá, e agora ele está então falando algumas coisas finais. Capítulo 24, por exemplo, ele vem de um sermão falando justamente sobre os finais dos tempos, né? Como saberemos os sinais, né? Quando tudo vai se acabar, né? Quando o Senhor vai voltar, e Jesus explica algumas coisas. E essa parábola das 10 virgens é mostrada nesse contexto. Um contexto que fala sobre preparação, né? Para os servos do Senhor. E eu queria pensar algumas coisas com os irmãos nessa parábola hoje, né? Das 10 virgens. Porque nós sempre vamos caminhando, nós temos a nossa caminhada cristã. Eu olho daqui, né, e a princípio vejo os servos do Senhor, né, crentes, amém? Estou vendo crentes aqui nessa quarta-feira. E nós temos a nossa caminhada, e nela a gente corre o risco muitas vezes de se cansar, se decepcionar, né? Aí o texto diz que elas, as virgens, né, adormeceram, né, pegaram no sono. Existe todo um cenário onde talvez nós possamos, né, de alguma forma esfriar, talvez possamos perder o foco, possamos às vezes oscilar um pouco em nosso ímpeto, nosso ânimo espiritual. E o texto, essa parábola, ela é muito importante, especial, porque vai dizer justamente o que nós precisamos fazer para manter, né, esse ânimo de preparação diante da busca, né, e do encontro pelo noivo. Eu vou trabalhando o texto com os irmãos, nós vamos assim então falando algumas coisas. O texto começa novamente dizendo que o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo, né? Aqui a expressão o reino dos céus
também eu poderia encaixar sobre a vinda, né, do reino dos céus, ou o final de todas as coisas, porque é justamente nesse contexto aqui que Jesus, né, ele está pronunciando a sua parábola. E notem o seguinte, que o texto fala, é claro que a cultura aqui, né, Jesus provavelmente usou aqui uma figura, algo que as pessoas, né, conheciam bastante ali sobre casamento, né, dentro da cultura da época, que a princípio não nos interessa aqui, ok? Mas a gente vai entender sobre essa questão do encontro com o noivo, porque aqui diz que havia 10 virgens. Isso nos aponta se ela vai encontrar com o noivo, e aqui dentro do que Jesus está querendo dizer sobre o seu povo, né? Ele falou antes sobre o servo que foi e vai voltar. Ele vai falar depois aqui sobre a parábola dos talentos, onde também, né, um senhor deu talentos, deveria ser multiplicado, tudo apontando para o retorno, a segunda vinda do próprio Jesus. E é interessante aqui porque as 10 personagens aqui, elas eram virgens. E isso aponta para um estado de pureza, de consagração, né, em relação àquele noivo, né, a quem elas receberiam, né, ou encontrariam ali, né? Interessante que não há essa diferenciação. A diferenciação é na conduta, e nós vamos ver depois na questão de como elas levaram, né, as suas lamparinas, as candeias, e um óleo reserva ou não para essas suas lamparinas. Mas entendam que são 10 virgens, né, representando então o povo de Deus, né? Cadê as virgens aqui nessa noite? Você tem que levantar a mão, irmão? Levanta a mão aí, irmão. Você está aqui no texto, irmão. Você está com vergonha, está rindo por quê, moço? Levanta a mão aí, né? O povo de Deus está aqui representado nas 10 virgens, né? Até o pastor riu ali, eu não sei por que foi que ele riu, né? O texto diz o seguinte, e é interessante, porque é o seguinte, diz que essas virgens, elas saíram para se encontrar com o noivo. E, irmãos, uma coisa que nós devemos nos atentar é sobre essa questão dos últimos dias, né? Porque sempre a gente fica naquela, né, questionamento, meu Deus, será se nós já estamos vivendo os últimos dias? Aí basta cair alguma coisa na terra, né, o trem sacudir, que a gente fala assim, aí dá uma esfriadinha, ninguém sabe quanto, né? Aparece os gafanhotos na Argentina, sim, né? Aparece, né, uma pandemia, sim, com certeza. E a gente vai vivendo, né, será que nós estamos vivendo ou não? Mas nós temos uma certeza de que nós estamos vivendo os últimos dias, e por acaso estamos vivendo ele há 2000 anos, os últimos dias, né? Nós temos passagens da Bíblia que falam que sim, nos tempos de Jesus em diante, nós viveríamos os últimos dias, né? E isso aqui é que nos chama a atenção. E eu sei que aqui na quarta-feira, pastor, nós temos, né, servos e servas valorosas, né, que vêm na quarta-feira, querem ouvir a mensagem do Senhor, buscar o Senhor e orar, né? E nós precisamos sempre estar focando nesses detalhes do texto que nos vão levar a estarmos sempre firmes no Senhor, irmãos. Porque, irmãos, qual é a coisa mais importante na nossa vida, afinal de contas? Talvez você fale assim, a salvação, né? Mas eu queria sugerir para você nesta noite que talvez a coisa mais importante fosse a sua fé. A sua fé. Porque sem ela, inclusive, nós podemos apostatar da fé. Não vou entrar em tema porque nós não acreditamos que nós perdemos salvação. Essa é a nossa doutrina. Mas nós podemos, inclusive, apostatar da fé. A fé é a coisa mais importante que nós temos. E a Bíblia vai falar em Efésios que nós vivemos em dias maus. E temos que ser pessoas diligentes, não podemos ser insensatos, porque os dias são maus, as coisas acontecem, né? Os princípios sociais, tudo vai se relativizando, a gente vai vendo que as famílias cada vez mais desagregadas, cada vez mais em conflitos, né? Os índices de suicídio, de criminalidade, tantas coisas vão acontecendo, e no meio disso tudo, o povo de Deus, ele é conclamado a manter a sua fé, manter a sua fé e a sua esperança. E nós precisamos nos atentar para algumas coisas, porque, irmãos, já estamos há 2000 anos nos últimos dias, né? Quanto tempo temos mais ainda? O próprio texto vai dizer que nós não sabemos. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Irmãos,
Depois que um dia, e não faz muito tempo isso, há uns 6 anos mais ou menos, eu me deparei com o texto de João, o João Batista, aquele, a voz do que clamou no deserto. Depois que eu entendi naquele texto, que ele estava preso e que ele vacilou em sua fé, meus irmãos, né? De lá para cá eu fico, Senhor, todo dia, mantenha a minha fé, né? Alimenta a minha fé, eu preciso permanecer focado em Ti. Eu não posso deixar qualquer circunstância ou qualquer coisa que acontecer me afastar de Ti. João Batista, irmãos, aquele que disse: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um belo dia chamou seus discípulos e disse: vão lá no Jesus perguntar se ele é aquele que haveria de vir mesmo. Porque às vezes as circunstâncias podem nos pegar. Eu não sei como você está, como está a sua vida, não sei como está a sua família, suas expectativas, sua perspectiva, né, seus planos, propósitos, mas precisamos sempre nos manter firmes, né? E essa palavra é uma palavra para a gente nos animar nessa noite, amém? E aí você vai perguntar aí para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim para ela: irmão, como é que está a sua vasilha de óleo aí essa noite? Pergunta para ela aí, né? Eu sei que tem gente que não gosta desse negócio, mas eu gosto. Falei, não, hoje eu vou perguntar, né? Eu estou pregando aqui, quem dá as cartas aqui sou eu, né? Como é que está a sua vasilha de óleo aí, meu irmão, hoje? Porque, irmãos, precisamos andar com elas, né? Sempre cheia. E uma coisa bastante interessante aqui é que diz o seguinte: essas virgens, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. E aqui, na verdade, a insensatez e a prudência é justamente no grau de cuidado e de diligência que os servos do Senhor precisam ter justamente com a sua vida e com a sua fé naquilo que estão fazendo e vivendo. Nós corremos um risco muitas vezes, porque como nós temos uma cultura de salvação confessional, né? Por mais que saibamos que precisamos dar frutos, precisamos mostrar pelo arrependimento, pela mudança de vida, de comportamento, né? Que vai mostrar que nós já nascemos novamente, mas o nosso critério e a nossa cultura ela é confessional. E às vezes isso pode nos trazer uma certa letargia ou nos deixar um pouco anestesiados, ou talvez um pouco meio distraídos. Afinal de contas, irmãos, nós já aceitamos a Jesus, nos batizamos, mostramos a nossa fé. Nós temos vindo aos cultos e frequentado os cultos e as programações. E isso pode gerar em nós um ambiente propício para talvez, né, não levarmos ingrediente a mais que nós precisamos, que foi o caso aqui dessas virgens. Isso é muito importante, né? A insensatez está em não cuidar, né? Não ser cuidadoso com a fé, tratar a fé como a coisa mais importante que nós temos, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática, a fé na esperança daquilo que ainda viveremos, não importa as circunstâncias adversas pelas quais nós possamos vir a passar. A insensatez é quando nós não vigiamos, né, e deixamos as coisas irem no automático. Irmãos, sempre quando nós percebemos que a caminhada está no automático, a gente precisa puxar o freio de mão urgente, né? Dar uma sacudida para poder continuar, porque tudo isso faz parte da preparação. Nós estamos, e é interessante isso, porque, irmãos, essa questão de que elas saíram para se encontrar com o noivo, né? Por mais que Jesus vai voltar e ele é o noivo que vai encontrar com a sua noiva, a igreja, mas todos os dias nós estamos em busca do noivo. Porque o Espírito do Filho de Deus está em nós, e nós temos essa conexão, e a busca pela presença de Deus e pela comunhão com Deus, né, é algo diário, algo do dia a dia. A busca do noivo, a avidez por ter o noivo, né? E eu brinquei com vocês sobre cadê as virgens aqui, mas é isso, no contexto em que as virgens anseiam pelo noivo, anseiam pelas núpcias. E às vezes, talvez, nós podemos nos perder, né, esfriar e começarmos a amar algumas coisas desse mundo, queridos. Sabe o que nós falamos muito? A gente fala assim, ninguém quer morrer.
Eu pergunto, meu Deus, por que ninguém quer morrer, Laile? Por que ninguém quer morrer? Porque se Jesus é a melhor coisa que nós temos. Uns vão falar, pastor, não casei ainda, pastor, não tive filhos ainda, pastor, não conquistei algumas coisas ainda. Mas ele é a melhor coisa que nós temos, irmãos. A expectativa, né, de estar com o nosso noivo deve mobilizar o nosso coração no dia a dia, nessa busca, a presença dele, estar com ele. Sabe, uma das coisas mais tristes que eu vejo, às vezes, para um cristão, é aguardar a salvação, os novos céus, nova terra. Lá no porvir, irmãos, nós temos hoje a oportunidade de estarmos todos os dias lado a lado com o Senhor, crescendo na comunhão, já vivendo e presenciando a própria presença daquele com o qual nós estaremos para sempre. Isso não é magnífico? Amém? É incrível, aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? E nós precisamos ser diligentes. E aqui, né, vai ficar algo muito claro, que o servo do Senhor que é diligente, ele não está preocupado só em carregar a sua candeia. Ele não está preocupado só em andar com a sua lamparina. A Bíblia, fazendo algumas conexões quanto a isso, né? Jesus vai falar sobre isso, que não pode pegar uma candeia e colocar e tapar ela. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E aqui a candeia, talvez ela vai simbolizar uma vida abundante, frutífera. Talvez uma vida de serviço, uma vida onde nós, né, estamos trabalhando, fazendo algo pelo reino de Deus. A candeia, a sua lamparina, né? Aqui tá dentro, tem jovem que não sabe nem o que é com a lamparina, mas todo mundo aqui vai saber o que é a lamparina, né? Ali com a sua lâmpada acesa, porque nós somos luz. Mas não basta isso, queridos, não basta isso. Nós precisamos andar sempre com óleo reserva. É por isso, pastor, que os gabinetes estão cheios sempre, né, para aconselhamento, para crises, irmãos. Porque falta óleo reserva. Eu nem vou falar, irmãos, porque quem não anda com lamparina, esses aí eu nem vou falar. Está no escuro, né? Não estamos falando sobre isso. Mas nós estamos falando de virgens, povo de Deus, que tem a sua lamparina e a sua candeia, se prepararam. Aquelas virgens, elas se prepararam. Pense, né? O dia da noiva. Quantos já casaram aqui? As mulheres, né? Você se preparou aquele dia. Alguns deixaram os convidados atrasar 1h30, 2 horas, né? Outras, igual uma amiga nossa, nem esperou, deixou 3 padrinhos para trás, porque não esperou. Mas enfim, todas se preparam para aquele dia. Preparam-se muito bem. Elas se prepararam, sim ou não? Sim. Levaram suas candeias. Naquele ritual que não faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura, né, do Oriente Médio, tudo bem. Mas dá para a gente entender isso, a preparação. Irmãos, há coisas a mais. Há textos que eu fico meio cabulado com eles. Porque como é que nós podemos, e a resposta dessa noite, nos perguntarmos é o seguinte, a resposta que queremos ter. O Senhor nos conhece? Porque o final, o fechamento dessa parábola é sobre isso. Depois as insensatas que chegaram, foram atrás comprar óleo. Chegaram, mas o Senhor falou que ele não as conhecia. E há esses textos esquisitos, porque, por exemplo, em João 15, a Bíblia fala que o ramo que está na videira e não dá fruto, ele é? Mas ele estava na videira. Mas ele não dá? Há algo a mais, irmãos, há algo a mais. O texto aí ainda, né, dos evangelhos, nos finais dos tempos, fala que muitos vão dizer naquele dia e naquela hora: Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome expulsamos demônios, fizemos aquilo, várias coisas. E essa palavra é muito dura quando ele vai dizer: eu não os conheço. Porque, irmãos, muito mais do que sobre fazer, é sobre estar com Ele, queridos. Desfrutar da presença, todos os dias, com o nosso Deus. Não ter pressa, no mundo corrido em que nós vivemos. É o momento de parar, de desfrutar, de louvar ao Senhor, estar com Ele.
né, nos encher as nossas vasilhas com o óleo. E aqui a figura do óleo é muito clara. A Bíblia fala sobre isso, e aqui o óleo está relacionado sim ao Espírito Santo, porque toda fonte de vida, de alegria, de vibração, de vigor, né, de disposição, de expectativa, de visão espiritual, vem da ação do Espírito Santo em nós. Esse texto, irmãos, que às vezes, quantas vezes ele é pregado para evangelizar, né? Porque no final você coloca medo na galera e fala, e a porta vai fechar. E Jesus vai voltar. E se você não se converter, você vai ficar de fora. Cadê a sua lamparina? Ei, Jesus! Mas o texto vai nos ensinando essa noite sobre a necessidade de cada dia de nos enchermos do Espírito Santo. Precisamos nos encher, irmãos. Porque, irmãos, não se engane. Versículo 5 diz que o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e a dormir. Se engane, irmão. Eu sei que a Bíblia fala que o Senhor não tarda, né? Porque Ele está ainda dando oportunidade para que outros possam se converter. Mas, fala a verdade, 2000 anos de últimos dias, tem uns dias aí já que passaram, não tem? Quantos virão ainda por aí? A qualquer momento, sim, eu sei que a qualquer momento, mas às vezes pode, né? Às vezes você que não tem neto ainda, vai ver o neto ainda, irmão, amém? Vai, às vezes você ainda vai ver neto ainda, né, irmão? Talvez, né, um tempinho ainda vai demorar um pouco. E não se engane, porque adormecer e dar uma quietada, às vezes faz parte do processo, acontece. Nós somos humanos. E às vezes vem alguma coisa que é muito difícil, que, né, nos abala, não sei. A gente fica meio... Porque também as virgens prudentes deram uma cochilada, irmãos. Elas deram uma cochilada. Mas o mais importante é que elas estavam, né, com a sua reserva de óleo ali, cheia, presente. E foi isso, né, que as fez... né, ter mais propensão e se encontraram com o noivo ali naquele encontro. As outras tiveram que comprar o óleo. E olha só, irmãos, o tanto que é interessante, porque as virgens insensatas vieram com a candeia e provavelmente cheia de óleo. Então eu quero chamar a nossa atenção essa noite que, como, irmãos, a nossa vida espiritual, sabe? Estou aqui acariciando como se fosse nossa vida espiritual. Ela tem que ser cuidada, irmãos. O pastor falou domingo ali sobre Bíblias. Está aumentando lá, pastor. Esses dias eu pus a Laile louca. Você vai achar minha Bíblia. Porque o João Vitor pegou minha Bíblia, essa aqui não, outra. E ele trouxe para a igreja e deixou minha Bíblia aí, né? Eu falei, Laile, você vai achar minha Bíblia. O pastor já procurando, achei. Ache minha Bíblia, Laile, né? Ache minha Bíblia. Achou, estava dentro do armário lá, né? Mas eu pus ela, né, a semana inteira perguntando para ela. Mas entenda, irmãos, o zelo que precisamos ter, maior que qualquer outra coisa, com a nossa vida espiritual, com a vida espiritual da nossa casa, com a vida espiritual da nossa família. A preparação, isso é muito importante, irmãos. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa, e são preocupações legítimas, questões que envolvem trabalho, questões que envolvem emprego, questões que envolvem resultados, questões que envolvem mudanças, aquisições de coisas. Mas o mais importante da nossa vida, que eu falei no início, a nossa fé, né? E agora estou usando o termo, a nossa vida espiritual. Precisamos cuidar como uma joia. A Bíblia vai falar sobre isso, né? O reino de Deus, isso é a vida espiritual, o reino que eu já estou. Uma pessoa que comprou um campo e guardou lá aquela joia tão preciosa. É a nossa vida espiritual, queridos. E o que vai demonstrar que nós estamos cuidando dela é se nós temos esse óleo reserva que vai ser necessário. Já indo agora mais para o final, eu queria lembrar aos irmãos que, como já falei no início, que esse texto, ele está no contexto, né, que Jesus está pregando sobre os finais dos tempos. E, irmãos, esse dia eu estava na casa do Tiago, ele perguntando, pastor, só acho que a igreja vai passar por tribulação. Eu falei, meu amigo, se aqueles selos, né, e aquelas taças lá não disserem nada,
creio que as coisas, irmãos, elas vão ficar difíceis. Não sei em que medida. E nós precisamos estar preparados. Pensar na nossa descendência, filhos, netos, mas não pensar somente no que eles vão ser. Será que eles vão ter estudo? Será que eles vão conseguir sobreviver? A pergunta é, será que eles vão ter fé? Porque essa é a palavra dura que Jesus fala em Lucas 18, versículo 8. Afinal, quando o homem voltar, o Filho do Homem vier, por acaso, ele encontrará o quê? Fé na terra? Irmãos, eu tenho medo disso. Tenho medo do capeta, de várias coisas. Mas isso dá. Porque é um tesouro que nós precisamos cuidar. Então, tudo que estamos vivendo, tocando, ouvindo, falando, bebendo, ingerindo, pensando, vendo, assistindo, falando, comentando, postando, estudando, investindo. Tudo isso precisa ter conexão com a preciosidade que é a nossa vida espiritual. E que bom, pastor, que vocês estão aqui, né, pastor? Vocês se preocupam com a vida espiritual. E nós precisamos a cada dia falar sobre isso, irmãos. Porque as tentações de priorizar outras coisas, elas vêm muito rápido na nossa vida. E nós precisamos continuar firmes, mantendo. Irmãos, porque surgirão momentos em que a candeia pode precisar de mais óleo. A pergunta é, nós teremos óleo? E aqui, pastor, é claro que teologicamente a gente poderia, pensar, são os judeus, essas virgens insensatas, que não quiseram verdadeiramente, enfim, cabe várias coisas. Mas eu quero ser prático, irmãos. O que nos faz continuar firmes é a busca, a presença de Deus. Esse óleo é a bateria espiritual cheia. Esse óleo é a nossa mente, nosso coração cheio da presença de Deus. Palavra. A Marli veio aqui e sempre fala, né, Marli? Bíblia, irmãos, Bíblia, estudar a palavra de Deus. Todos os dias, buscar ao Senhor. E eu queria, só para a gente poder finalizar, porque Bíblia e oração, os irmãos sabem disso, mas eu queria dar mais uma sugestão para os irmãos. Vai comigo lá em Efésios, capítulo 5, para mim terminar. A gente ainda vai orar, né, pastor? Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do 15. E eu quero ler esse texto e você pensando assim, poxa, eu quero encher a minha vasilha de óleo, tá? Eu quero encher a minha vasilha. Eu posso fazer isso. Talvez você já sabe, eu preciso estudar a palavra, eu preciso meditar mais na palavra, eu preciso orar mais, buscar ao Senhor. Mas entenda mais algumas coisas através desse texto de Efésios, capítulo 5, a partir do 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias eles são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, a gente perde tanto tempo. A gente precisa buscar a vontade de Deus. E sem senso comum, irmãos. Não, isso aqui é bom, deve ser a vontade de... Não, perguntar para Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Qual o teu propósito para a minha vida? O Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui nesse tempo, nesse momento? Eu preciso buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. O 18 vai seguir dizendo o seguinte: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Óleo na vasilha, irmãos, na vasilha. Tem que ter óleo reserva. Tem que ter, irmãos, óleo reserva. Pastor, minha candeia está acesa. Tem óleo na lamparina. Tem que ter óleo reserva. Tem que ter óleo reserva. Não esqueça isso.
Não esqueça disso. E o texto fala, deixe-se encher pelo Espírito. E aqui, nesse imperativo, enche-se do Espírito. Talvez surja uma voz perguntando, como? E eu sei que eu posso estudar a palavra, ler e orar e buscar o Senhor. Mas esse texto também, queridos, vai nos explicar como. Porque em seguida do verbo ali no imperativo, ele segue com alguns gerúndios, dizendo o seguinte: deixam-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus. E ele fala no final, sujeitos uns aos outros. Queridos, o momento de estarmos reunidos para louvar é um momento de enchimento da nossa vasilha. O texto fala isso, encham-se do Espírito, falando, salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor, dando graças a Deus, glorificando ao Senhor. A nossa expressão de adoração também enche as nossas vasilhas. Por isso que a minha devocional em casa, onde eu estiver, precisa ter expressão de adoração. Eu preciso me conectar espiritualmente, irmãos. Eu preciso fazer tudo isso. A leitura da palavra, a meditação, a oração e a expressão de adoração também. Por que estou dizendo isso? Porque, irmãos, a gente vem tanto se reunir, congregar junto, é verdade ou não é? Estivemos aqui quarta passada, há 8 dias. Já estivemos aqui domingo de manhã. Estivemos aqui domingo à noite. E é muito bom estarmos aqui, não é? É muito bom estarmos aqui. E precisamos entrar com essa mentalidade. Porque eu estou enchendo a minha vasilha. Eu preciso sair daqui, irmãos, animado, alegre, motivado, entusiasmado, cheio de visão, de expectativa, enchendo a minha vasilha. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Porque, irmãos, os tempos vão passando, eu não sei as circunstâncias, a adversidade que vem, e nós sempre temos um risco de darmos uma chacoalhada. Mas se a vasilha reserva estiver cheia, sempre a lamparina estará acesa. E a presença de Deus sempre estará ali conosco. Por isso, o convite nessa noite é para nós sermos virgens prudentes. Pode ser? Pode ser, né? Virgens prudentes. Estamos à busca do nosso noivo. Vai ser o momento mais maravilhoso que nós iremos viver, queridos. E já podemos experimentar disso, porque Ele está em nós, amém? Podemos experimentar disso. O Espírito Santo, irmãos. Nós temos que ter essa amizade com o Espírito Santo. Nós não podemos renegá-lo ao papel serviçal de ser um encorajador, apenas o consolador. Ele é Deus conosco. Ele está em nós, nós precisamos cultivar essa relação a cada dia. Senhor, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida, me encha de Ti. A alegria no louvor, o contentamento na expressão, na adoração a Deus, na liberdade em estar com o Senhor. É claro, irmãos, que tem dias que nós estamos cansados. O dia foi intenso, o dia foi cheio de problemas. Alguém fez alguma coisa com você lá no seu trabalho, deu errado alguma coisa. Não importa. A gente precisa louvar, engrandecer. Por quê? Sempre lembrar, cadê a vasilha? Está aqui. A vasilha reserva sempre precisa estar cheia. E aí, essa noite, eu falo para você o seguinte: como é que está a sua vasilha? Lá ele falou no início aqui, está cheia, né? Está cheia. Se não tivermos, vá comprar óleo urgente. Pastor, mas o texto diz que se eu for, eu posso perder a porta. Irmão, deixa eu te falar hoje aqui. Vai lá, vai dar tempo, pode comprar. Busque ao Senhor, irmãos, enquanto se pode Ele está perto está o Senhor daqueles que o buscam,
daqueles que o invocam com sinceridade. O coração sem estar dividido, irmãos. Está ali concentrado. Senhor, só sou eu e o Senhor aqui, Deus. Não tem nenhuma distração, porque eu preciso de Ti e eu preciso me encher da Tua presença. Compre, irmão, saia para comprar óleo. Compre o óleo, né? Busque e deixe sua vasilha cheia, porque às vezes demora. E às vezes você não sei o que vai acontecer, mas essa vasilha estando sempre cheia, estaremos sempre fortalecidos no Senhor. Quantas pessoas têm abandonado os caminhos, irmãos? Às vezes, a gente está sempre em algum lugar, outro pregando, pastor, e sempre vejo e pergunto, não, é aquele pessoal, né? Um tempo atrás eu vim aqui, cadê aquele pessoal? Não estão mais aqui não. Ah, não, eles saíram. Pessoas, irmãos, que às vezes, nos últimos anos, vieram aqui, não tal, vasilhas vazias, sem óleo. Nós precisamos. Esses dias, uma jovem falou assim, pastor, estava meio assim desanimado para vir, né, no culto. Vasilhas vazias. E se eu perceber que ela está vazia, eu preciso encher. E aqui, irmãos, eu quero falar outra coisa, que não é aqui, acho que não é pecado não, pastor. Porque lá, as colegas pediram, né? Dá um pouquinho aqui. E as outras falaram, não, pode ser que o noivo chegue. É claro que tem outra explicação isso. Mas eu queria aplicar agora de uma forma bem simplória. Você pode sim, irmão. Chega perto do seu irmão, não ande só, né? Compartilhe óleo com os outros, né? Ore junto, busque junto, louve junto. Não fique só. Não fique só. Compartilhe da sua vasilha com alguém. Tem alguém, irmão, que eu acho que até já perdeu a vasilha. A lamparina, então, não tem mais. Ajuda essas pessoas. Nós estamos aqui. Nossa vasilha está cheia, irmãos, amém? Amém? Se não está, enche, irmão. Como é que eu encho, pastor? Pelo amor de Deus, já falei para você, né? Vai lá na palavra, ore, busque, louve, irmãos. Louve mesmo assim, de verdade. Me enche, Senhor. A adoração, ela produz esse óleo para as nossas vidas. Amém? Feche seu olho um pouquinho aí, seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Nós louvamos o teu nome também, na presença do Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Nós queremos exaltar toda a Trindade nesta hora, cada um, ó Deus, cada um da Trindade, Senhor, ó Deus, cumprindo o propósito, ó Deus, reinando, Senhor, e nós queremos exaltar nesta hora e pedir, Senhor, venha nos encher nesta hora, Senhor. Pai, nós amamos aqui, Senhor, a tua casa. Nós amamos. Às vezes nós nos perdemos, fazemos desses atos coisas tão rotineiras, mecânicas. Mas, Pai, sonda o nosso coração. Vê se em nós há algo que não te agrada, algum caminho que não está legal. Precisamos de ti, Senhor. O contentamento, Senhor, e a alegria da tua presença é tudo que nós precisamos, ó Deus, tudo, Senhor. Não importa as circunstâncias. Queremos estar cheios. E eu sei que isso nos basta, porque a tua graça, o teu amor leal é maior que a própria vida, como diz o salmista, Deus. E por isso nos alegramos na tua presença nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém.